E como João é o nosso profeta desta noite, vamos ler João capítulo 11. João capítulo 11. O texto é muitíssimo conhecido e eu espero em Deus que nós saiamos daqui com algumas pedras arrancadas do nosso coração e com algumas amarras, alguns fardos, algumas prisões arrancadas. João capítulo 11. Vamos começar um pouco adiante, a partir do verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão vai ressuscitar. Ela disse, eu sei, Senhor, ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? A Marta respondeu e colocou umas declarações mais lindas da palavra do Senhor. Sim, Senhor, respondeu ela, tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Que declaração de fé. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? E eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus derramou lágrimas em silêncio. Então disseram os judeus, vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolvido num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o, deixai-o ir. Quero refletir com você nesta noite sobre algumas etapas de um milagre incomum, singular,
Se você observar os milagres realizados por Jesus, você verá que eles não são uniformes, eles não são estruturados, eles não são organizados. Jesus age segundo o mover do Espírito Santo de Deus em cada situação, em cada lugar, em cada momento. Se nós pegarmos apenas um tipo de milagre que Jesus realizou, nós vamos observar isso. Por exemplo, o cego de Jericó, aquele que ficou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus manda chamá-lo e ele vai ao encontro de Jesus, e Jesus lhe faz uma pergunta: você se lembra? Que queres que eu te faça? E ele lhe responde: que eu torne a ver. E Jesus responde: só faz isto, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E ele foi curado. Se você vai para João capítulo 9, você encontra um cego de nascença. Jesus está em Jerusalém, e ele está perto do tanque de Siloé, e ele encontra esse cego de nascença, e Jesus cospe no chão, faz lodo, e põe nos olhos do cego, e diz para o cego: vai lá no tanque de Siloé e se lava. Ele obedeceu, foi e voltou vendo. Isso trouxe um grande estrago, este milagre de Jesus, porque era um cego de nascença, isso era impossível. Se você vai para Marcos capítulo 8, 22, você vê Jesus curando um cego na cidade de Betsaida, pequeno povoado. Jesus entra no povoado e alguém traz um cego para ele curar. E Jesus pega o cego e sai do povoado, sai do meio da multidão. E chega perto do cego e cospe em seus dedos e põe nos olhos deste cego. Depois impõe as mãos e lhe pergunta: você está vendo alguma coisa? Ele responde: você se lembra? Eu estou vendo vultos, pessoas movimentando como se fossem árvores. E Jesus faz mais uma coisa. Mais uma vez ele estende as mãos sobre o rosto, sobre os olhos do cego, e diz o texto que ele passou a ver completamente. Então, em um mesmo tipo de cura, você vê um mover a ação de Jesus de forma diferente. Aqui no texto em que nós lemos, João, capítulo 11, tem um dos milagres mais fantásticos que as Escrituras narram. Não é um dos milagres mais fantásticos, porque Jesus ressuscitou alguém, mas são as circunstâncias pelas quais Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro morava em Betânia, as irmãs Maria e Marta. Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. Jesus tinha um carinho por esta família, tanto que o recado que foi dado a Jesus, você se lembra, você conhece esse texto? Maria e Marta mandou um de seus funcionários, um de seus empregados, que fosse até Jesus, que estava na beira do Jordão. E qual foi o recado? Está doente aquele a quem o Senhor ama. Não disse Lázaro está doente. E Jesus, em vez de sair às pressas, como eu e você sairíamos, Jesus diz assim: essa doença não é para a morte. Olha como Jesus joga com as palavras. Esta doença não é para a morte. Esta doença é para glorificar o nome de Deus. Mas neste momento, Lázaro já tinha morrido. Porque ele passa mais 2 dias, vai no terceiro, chega lá, o texto diz que são 4 dias. Então o emissário deve ter levado 1 dia, Jesus ficou 2 e levou mais 1 dia. 4 dias. E Jesus disse: esta doença não é para a morte. 3 ou 4 ou 5 versículos na frente, você encontra Jesus dizendo: vamos voltar para a Judéia, vamos lá visitar o Lázaro.
E os discípulos disseram: Senhor, eles estão te apedrejando lá. O Senhor disse assim: o Lázaro está dormindo, nós precisamos ir lá acordar. E um dos discípulos disseram assim: mas então, se ele está dormindo, está tudo bem. Jesus disse assim: o Lázaro morreu. Aí os discípulos disseram: então vamos lá para ser apedrejado com Jesus, que a coisa está feia. E é neste contexto que Jesus chega lá em Betânia, e ele trava este diálogo primeiro com Marta. Marta sai correndo e expressa a sua dor, a sua frustração, a sua tristeza. Por que, Senhor, tu não estavas aqui? Porque se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz para ela: eu vou ressuscitar seu irmão. Ela diz: eu sei que o Senhor vai ressuscitar, porque no último dia o Senhor vai dar a tua voz, e os mortos sairão do sepulcro, e eles todos ressuscitarão, os que creem no Senhor. Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela não está entendendo, mas é difícil mesmo entender. É fácil para mim e para você que estamos depois do texto. E ela sai dali sem entender o que Jesus está falando. E a Maria vai ao encontro de Jesus, ela expressa a mesma frustração, a mesma dor. E Jesus, movido pela dor, pela minha dor, pela sua dor, pela dor de quem Ele ama, e você duvida que Jesus te ama tanto quanto Ele amou Lázaro, Maria e Marta? Você duvida disso? Jesus, movido pela dor, ele foi até onde foi sepultado, e aí ele faz um milagre usando 4 ordens, sendo que elas acabam sendo 3, quando ele diz: desatai-o e deixai-o ir. E eu quero usar cada uma dessas ordens como se fosse uma etapa no milagre de Jesus. Então a primeira etapa é: tirai a pedra. O corpo era depositado numa rocha, numa escavação que era feita na rocha, e ali eles faziam umas acomodações próprias para colocar mortos e seus familiares, e depois tapavam o local com uma pedra arredondada, de tal forma que o local ficasse protegido de ladrões e de bichos e pessoas que tivessem má intenção de fazer uso do corpo. E Jesus, quando diz assim: tirai a pedra, é uma ordem. Você lembra o que a Marta diz? Senhor, cheira mal, tem 4 dias. Senhor, o Senhor vai nos expor neste ridículo? O que o Senhor quer fazer? O Senhor não vai conseguir entrar nem perto. O corpo está em putrefação, Jesus. Porque atrás daquela pedra tinha uma má notícia. Atrás daquela pedra tinha uma memória de um homem extraordinário, um irmão, um líder da igreja, uma pessoa trabalhadora, amigo de Jesus, amigo da igreja. Mas a má notícia é que aquele irmão já não existia mais. O seu corpo estava todo deformado, estava putrefado, estava já por conta de toda a sua deterioração, de toda a putrefação. Depois que erra, não passa mais. Então, não tinha mais, não havia uma lembrança do Lázaro, havia uma dor por detrás daquela pedra. Por isso Marta não queria ver aquela pedra tirada. E eu quero tirar lições para a nossa vida com a ideia de tirar a pedra. Tirar a pedra pode ter a ver, pode dar a ideia para mim e para você de abrir o coração e mostrar para Jesus tudo o que está em minha vida, em sua vida, que está morto, está insensível, está duro, está sem ação do poder de Deus. O Senhor não toca ali. Você se lembra
aquela oração do salmista no Salmo 139, no versos 23 e 24, ele vai terminar dizendo: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. E a palavra sonda ali quer dizer escavar e tirar as coisas que estão no fundo e botar para cima, tirar todas as coisas escondidas, todas as coisas ruins, todas as coisas putrefadas, estragadas. Então tirar a pedra é um convite para Jesus olhar para bem dentro de nós. Mas tirar a pedra também tem a ideia de ver os nossos pesos, as nossas amarras, os nossos pecados que nos oprimem, que nos comprimem, que tantas vezes pegam algumas pessoas e vão afundando estas pessoas como se elas estivessem entrando num poço sem jamais ter condições de se levantar dele. Tirar a pedra e dizer vem para fora significa resgatar pessoas que estão afundadas, enlameadas, sujas. Só Jesus tem poder para fazer isso. Tirar a pedra tem o sentido que nós não conseguiremos caminhar bem conosco mesmo, com coisas erradas dentro de nós, com feridas não tratadas, com dores e males de alma presos dentro de um quarto soterrado e seguro, por uma pedra silenciosa nos empurrando para baixo. Aprendemos aqui também, com tirar a pedra, que há pessoas que nós amamos, pessoas com quem nós convivemos, pessoas que nós queremos bem, pessoas que nós convivemos com elas semanalmente, no trabalho, na escola, na vizinhança, e essas pessoas estão afundadas, mergulhadas numa vida de religiosidade, sem conhecer a Jesus, estão caminhando para a morte, para o pecado, porque não conhecem a Jesus, e elas têm uma pedra que as empurram para distante de Jesus. Tirar a pedra significa dar oportunidade a estas pessoas, para elas irem ao encontro do Senhor Jesus. Tirar a pedra tem muito a ver com a nossa campanha de evangelismo contagiante, onde eu e você podemos ir à casa de pessoas, podemos ir ao trabalho de pessoas, podemos ir no shopping, podemos ir na praia, encontrar com uma pessoa e ministrar para ela que Jesus é poderoso para tirar todas as suas dores, tudo que está lá dentro, tudo que ela não consegue retirar, Jesus retira. Você se lembra da luta do cego de Jericó? Eu mencionei o nome dele logo no início. Ele está à beira do caminho, ele está desesperado, parece que ele sente em sua alma que é a última vez, e era de fato a última vez que Jesus ia passar por ali, e ele grita desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que as pessoas fazem? Cala a boca, fica quieto, você está incomodando o mestre, você está atrapalhando a caminhada do mestre. Sabe, irmãos, é duro a gente ter que reconhecer isto, mas pode ser que quando um colega de trabalho, quando um colega de escola, quando um colega do meio de convívio chega para nós e fala das suas dores, das suas lutas, e nós não compreendemos a sua dor do ponto de vista espiritual, é como se a gente dissesse: fica calado, fica na sua, aguenta o seu sofrimento, o inferno é seu, suporta o seu inferno. Quando nós somos chamados a ajudar estas pessoas, porque nós já encontramos a luz, nós já encontramos Jesus, nós já encontramos com esta bela eternidade, nós temos a expectativa de ver esse toque da trombeta, mas há pessoas próximas a nós que não conhecem esta realidade, e a nós cabe fazer isto. Então eu aprendo com tirar a pedra algo que pode mudar a minha história e a sua história. A segunda etapa do texto é a expressão de Jesus: Lázaro, vem para fora. Você deve ter percebido que neste milagre
incomum, singular de Jesus, ele dá pelo menos 3 ordens para as pessoas o ajudarem. A primeira é: tirai a pedra. A segunda: desatai-o e deixai-o ir. Uma ordem em 2. Mas há aqui uma ordem fantástica, uma ordem extraordinária, que só o Senhor Jesus pode dar. Quando ele diz: Lázaro, vem para fora, é como se Jesus estivesse avançando no futuro e fazendo lembrar a ressurreição de todos os mortos. É como se Jesus quisesse, neste momento, criar uma tipificação de como será a ressurreição de todos os mortos. Porque Jesus faz 2 ressurreições a mais do que essa. Você se lembra quais são as 2 ressurreições que Jesus faz? Olha, um deles é o filho da viúva de Naim. Jesus está saindo da cidade, eles estão entrando na cidade. Jesus chega, toca no caixão, consola a mulher, conversa com ela e só diz uma palavra: jovem, eu te mando, levanta-te. O outro é a filha de Jairo. Jairo vai em socorro de Jesus, pedindo, e algumas pessoas intercedendo pelo Jairo, porque ele é judeu, e no caminho de Jairo tinha uma pedra, que era a mulher hemorrágica. Ela atrapalhou a caminhada de Jesus, e ela entrou no processo. Enquanto Jesus trata e cura a mulher hemorrágica, a abençoa, chega alguém e diz: não incomoda mais o mestre, sua filha morreu. E Jesus olha para o Jairo, e eu imagino Jesus pondo a mão nele e diz: fica tranquilo, crê somente. E Jesus chega lá na casa do Jairo, põe todo mundo para fora e diz: a menina está dormindo. E diz para a menina: menina, eu te mando, levanta e anda. Quem pode fazer isso? Olhe só, a filha do Jairo, ela estava talvez ainda morninha, estava esfriando. O filho da viúva de Naim talvez estivesse um dia começando a decompor-se. Mas o Lázaro estava completamente decomposto. O Lázaro estava na fase de desfragmentação. Era impossível, do ponto de vista humano e científico, alguma coisa acontecer. Só alguém, queridos, que estava lá na eternidade, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Só alguém que participou de toda aquela obra da criação, só alguém que era a própria voz de Deus, que dizia: haja luz e houve luz, e dizia cada uma daquelas porções, era a própria voz de Deus sendo revelada na pessoa do Filho Jesus. Só Ele tem autoridade de... Só Ele, só Jesus, que teve este convívio na eternidade, com obras sobrenaturais, que estava lá criando todas as coisas, que estava lá com o Pai criando o homem, soprando no homem, formando a Eva, formando a criação, formando todos os seres viventes. Só Jesus, que diz que Ele viria para salvar, resgatar a humanidade, e que ressuscitaria esta humanidade em todos os seus aspectos. Os corpos serão ressuscitados, 1 Coríntios 15. Só Jesus tem esta autoridade de chamar: venha a vida. Esteja você completamente desfragmentado, totalmente destruído, só Jesus pode te chamar, dizer: venha a vida. Só Jesus, só alguém que tem o nome de Jesus, que tem a autoridade de Jesus, pode fazer uma coisa desta, porque Jesus é a própria vida. Ele não tem só a autoridade, mas a vida está nele.
É por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós encontramos aqui uma figura do Senhor Jesus glorioso, tocando a trombeta, e Ele chamando as pessoas para a ressurreição. Isso é muito extraordinário. Por isso que o Lázaro vem para fora. E olhe, queridos, a todos que Jesus ressuscitou, aqui Ele usou uma atitude comum. Em nenhum deles Ele tocou. Em nenhum deles Ele tocou. Em nenhum deles Ele fez algum cerimonial de oração. A todos Ele deu a ordem e ressuscitou. A Bíblia tem poucos casos de ressurreição. Tem o caso do Elias, você lembra disso? O Elias e a viúva de Serepta. E a criança morre, e o Elias reclama muito com o Senhor. Ele diz: Senhor, essa mulher sofrendo, me ajudou, me deu da comida que ela não tinha, e deitou 3 vezes sobre o menino, e Deus o abençoou e ressuscitou o menino. O Eliseu fez a mesma coisa com a sunamita, e entrou lá, e deitou sobre o menino e ressuscitou o menino. O Pedro também ressuscitou uma mulher, a Dorcas, e ele se ajoelhou, e ele orou, e ele deve ter falado: Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu sou pó, eu pessoalmente estou mais morto que essa mulher aqui do lado, mas agora eu me levanto em nome de Jesus. Levanta. E a Dorcas levantou. E depois o Paulo, o Eutico, estava lá descansado, lá no 3º andar, e caiu, morreu. Paulo chega, olha, dá um abraço nele e falou: o menino está vivo. E o menino ficou vivo. Mas todos os outros fazem um cerimonial, uma oração, um toque. Jesus não toca, Jesus manda, porque Ele é a vida, Ele devolve a vida. Qualquer um de nós pode ser usado por Jesus. Você pode ser usado por Jesus para fazer um milagre, mas você nunca dirá: em meu nome, no poder que há em mim, na minha experiência cristã, nos anos que eu tenho de seguir a Jesus, eu te ordeno, seja curado, fica vivo. Ninguém jamais conseguirá fazer um milagre a não ser por intervenção maligna desta forma. Mas se nós virarmos para a situação e chamados pelo Senhor e dissermos: Pai, eu não sou nada, eu sou pó, mas no teu nome, no nome e no poder de Jesus, eu libero a bênção sobre esta vida, e a vida recebe a bênção. Irmãos queridos, eu penso assim, eu imagino assim, eu creio assim, que milagres sobrenaturais deviam acontecer com muito mais naturalidade no meio de nós. Mas nós temos 2 sérios problemas. Nós, ministradores, não estamos tão cheios de Deus para ouvir do Senhor a quem Ele quer curar, sarar e ressuscitar. E por isso perdemos a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. E nós, crentes comuns, que somos as pessoas a serem usadas, nós não temos fé suficiente para acreditar que Jesus pode fazer um negócio desse. A gente prega, mas fica com o pé atrás. A gente diz que acredita, mas fica com o pé atrás. Mas é a própria palavra que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Para sempre, não é para agora, é para sempre. Então é preciso que nós acordemos, que nós voltemos para Jesus, que nós olhemos para esta possibilidade que esse Senhor poderoso, esse Senhor milagroso, esse Senhor libertador, esse Senhor restaurador, esse Senhor quebrantador, esse Senhor que pode pela cura
pelo milagre, ou pela coisa natural, realizar a sua obra em minha vida e na sua vida. Nós precisamos chegar mais perto dele, nós precisamos ter mais dele dentro de nós, para as coisas acontecerem mais naturalmente, na minha vida e na sua vida. A verdade é que eu e você temos um Jesus poderoso. Diga, eu tenho um Jesus poderoso. Aleluia. Mas vivemos um evangelho pobre, um evangelho sem força, não por causa dele, por causa de nós. E Jesus quer liberar uma palavra, um grito. Vem para fora com sua fé, vem para fora com sua vida, vem viver comigo, vem viver para mim, vem viver em mim. Há um grito de Jesus nesta noite, chamando a mim e a você para isso. E a terceira etapa que eu vejo neste texto, e a última etapa de Jesus, é a sua palavra. Pense comigo, comece a pensar. Os estudiosos entendem que Jesus tinha um lenço sobre a sua cabeça, o texto diz isto, mas não tapava o rosto. Pegava a testa e toda a cabeça e o rosto estava descoberto. E depois com faixas, todo o corpo foi enrolado e as pernas foram enroladas separadas. Imagine comigo. Imagine a cena. Jesus grita: Lázaro, vem para fora. E alguns barulhos, uma pedra, alguma coisa. E de repente aparece o Lázaro andando meio mal, com dificuldade, por estar todo amarrado. Como que você imagina que foi o momento? Eu fico pensando, queridos, que foi um momento assim de perplexidade. Será ou não é? Isso é ilusionismo aqui? Em pleno ano zero? Como pode? É Lázaro ou não é Lázaro? Será que ele está fedendo ou não está? Será como que ele está? O corpo é dele, é o olho dele. E o Lázaro está ali parado. E não há gritos de alegria, o texto não expressa isso. Não há regozijo, não há um glória a Deus, não há aleluia. Jesus ressuscita. Estão todos assim impressionados, absolutamente impressionados com o milagre, até que Jesus ecoa outra voz: desatai-o e deixai-o ir. Aí eu acho que a Maria e a Marta correram em direção a ele, e todos os que o amavam, e todos tiraram depressa aquelas ataduras, e eles abraçaram o Lázaro, a Maria, a Marta, e eu imagino Jesus, o dono da vida, o dono da festa, saindo discretamente, enquanto eles celebravam a Deus um milagre absolutamente impossível. Mas eu entendo que nós temos que aprender alguma coisa com esta ideia de ser desatado. Eu entendo que cada um de nós precisa aprender alguma coisa com a ideia de ser desamarrado, queridos irmãos. Hebreus 12:1 diz: desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hoje, o mundo pós-moderno tem laços terríveis para a minha vida e para a sua vida.
Muitas pessoas estão envolvidas em muito trabalho, muita ocupação, um ativismo intenso, sobrecarregados, pressionados pela dívida, pelo ganhar dinheiro, pelo viver melhor, pela empresa. Há uma pressão tão grande que não há tempo para si mesmo, não há tempo para a família, não há tempo para Deus, não há tempo para servir ao Senhor com seus dons na igreja. Estão amarrados, estão atados. A tecnologia moderna, ela é fantástica, ela é tão extraordinária, que ela está conseguindo nos pegar em todos os aspectos e vai prendendo todo mundo. É a TV, é a novela na TV, é o celular, é o tablet, é o Facebook, é o Twitter, é o e-mail, são as salas de bate-papo virtual, todas elas sugando todo o nosso tempo e tirando tudo que nós podemos ter de liberdade e nos tornando viciados, amarrados, amarrados, amarrados. Através desses meios de comunicação, há uma prisão que leva à paixão, por exemplo, como ao futebol, e hoje não é só o futebol, é o vôlei, é o basquete, é essa luta livre aí, como é que é o nome dela? O UFC, todas estas coisas estão nos prendendo, é o automobilismo, os mais diversos esportes estão isolando as pessoas umas das outras, e elas estão às vezes dentro de casa, em televisões diferentes, sozinhas, presas, amarradas. Outros se dedicam tanto às suas atividades seculares que se amarram completamente nos valores do mundo e agem como se a palavra de Deus não fosse mais a palavra de Deus. Não entrega o dízimo e não sente o coração perturbado por isso. Não criam os filhos no caminho do Senhor e não sentem preocupação com isso. Não se importam que seus filhos adolescentes se envolvam com um namoro numa fase que eles têm sim paixão, mas não têm idade, maturidade, razão para que namorar, senão para pecar. Não se importa, diz, eles estão se descobrindo. Muitos jovens começam a namorar simplesmente porque são jovens, porque não querem ficar sós, mas não porque querem casar. Muitos jovens começam a namorar, e pessoas descasadas que têm direito a um novo casamento começam a namorar e rapidamente se entregam ao pecado da fornicação. Amarrados, amarrados, amarrados. Laços, 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 laços. Ataduras, ataduras, ataduras e ataduras. Onde está o meu coração? O que eu sinto quando eu ouço uma palavra desta? Raiva? Eu esfrio o meu coração? Eu digo, ele sabe, ele me conhece, ele está falando para mim. É verdade, Jesus está falando para você. E se nós formos para o lado da pornografia virtual, você já imaginou que quadro nós podemos encontrar neste momento? Eu quero parar só 6 minutos. Muitos já viram esse vídeo. Mas eu gostaria de convidar você que já viu, a vê-lo como se fosse a primeira vez. E todos nós nos voltássemos para refletir o que nós aprendemos com este vídeo. Pode soltar, por favor.
Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Oh, ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayude en Dios. Y también para esta familia bien especialmente para todos. En el nombre del Padre. At ang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas e diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006,
20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com essa dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org. Esses dados são dos Estados Unidos. Mas você sabe qual é o segundo país maior produtor de pornografia no mundo? Brasil. Primeiro é os Estados Unidos. Este é um momento muito sério. Eu sinto que se o Espírito Santo estivesse aqui numa força muito grande, todos nós devíamos cair chorando aqui hoje. Porque ele começaria a gritar para Jesus: desate ele, desate ela, desate a moça, desate o rapaz, desate o menino. Com seus gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo está aqui nesta noite. E talvez este vídeo não lhe fale nada, porque você já está endurecido. Mas você está amarrado. Talvez este vídeo não lhe fale nada, porque você não tem esta falha. Glória a Deus por isso. Mas será que você não está envolvido em outras ataduras, outras prisões estão te amarrando? Quem sabe eu nem mencionei aqui, mas o Espírito falou com você. Qual é a igreja que Jesus está esperando receber? Todos nós sabemos que estamos chegando no fim dos tempos, que a trombeta está sendo preparada para tocar. E como estará vestida esta noiva? Qual é a cor do vestido desta noiva, a igreja do Senhor? Qual é a minha contribuição como pastor, como líder da igreja evangélica, para que esta noiva esteja branca? Qual a sua contribuição como crente para que esta noiva esteja alvejada pelo sangue do Cordeiro? Desatai-o, soltai-o, liberte-o. É o grito do Espírito Santo nesta noite para a minha vida e para a sua vida. E preste atenção, não há oração que tire demônio que nos amarra, como você viu nesse vídeo. Se eu e você não começarmos a nos arrepender hoje e agora, sem arrependimento, sem confissão, não há oração que tira pecado, que arranca o pecado. Sem o entendimento que eu estou vazando nas gretas da palavra de Deus e sendo entulhado por pedras e totalmente enlaçado. E se eu não gritar e clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tira a cegueira, tira a surdez, tira a pedra que está no meu coração, me liberta nesta noite, Jesus, filho de Davi. Eu creio que você quer ser o melhor para Deus, mas Satanás não tem interesse nisso. Ele não quer isso. Ele não quer uma igreja comprometida com a santidade. Ele não quer filhos obedecendo aos pais. Ele não quer jovens namorando em santidade. Ele não quer os casamentos fazendo esta promessa feita aqui: permanecer no amor do Senhor.
Ele não quer que ninguém, nenhum crente esteja satisfeito em Cristo com a sua vida a despeito das suas lutas. Ele simplesmente quer que eu e você aceitemos passivamente. Há um grito do Espírito Santo neste lugar. Jesus, desate-o. Jesus, desate-o. Jesus, tira a pedra. Jesus, tira a pedra, porque tem coisas podres debaixo da pedra. Precisa ser limpo, precisa ser lavado pelo teu sangue, Jesus. E você pode fazer isso. E você pode orar por você. E você pode orar pela sua esposa que está do seu lado e com ela. E você pode orar por si mesmo. E comece a orar pela igreja. Ali está falando que 30% dos pastores dos Estados Unidos viram a pornografia no último mês, quando o vídeo foi gravado. Não é diferente no Brasil. Digo como pastor, é doloroso. Não é diferente. Não é diferente. Mas temos que dar um basta nisso. Há satisfação em Jesus. Há satisfação neste Cristo que diz: Lázaro, vem para fora. Valteci, vem para fora. João, vem para fora. Ele te chama agora para entrar na mesa dele e ceiar com ele. Eu quero orar com você. Quero orar por nós. Eu tenho a mesma responsabilidade com você que está na internet de lutar pela santidade desta igreja de Jesus. Mas feche os seus olhos agora. E fale você pessoalmente com Deus. Aonde que você quer ser desatado? Eu preciso de um milagre. Onde você precisa ser desamarrado? Minha vida, meu estado. Onde tem uma pedra afogando você? Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha, me chama pelo, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Faz deste cântico a sua oração. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu.
Deus, eu te louvo porque nesta noite o Senhor está chamando pessoas à vida. O Senhor está trazendo pessoas à comunhão com o Senhor. O Senhor está lavando corações putrefados, podres de sujeiras, de impurezas. Deus, em nome de Jesus, pela fé, nós acreditamos que hoje o Senhor vai tornar este povo que está aqui, esta igreja que se chama pelo teu nome, em pessoas mais santas, mais consagradas, mais dedicadas, mais cheias de Jesus e menos do mundo. Eu quero declarar, Senhor, que muitas ataduras estão sendo liberadas pelas Marias e Martas do Espírito Santo do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor está movendo agora e desfazendo ataduras, está arrancando pedras que estavam tapando pecados escondidos, pecados que queríamos ignorar, e o Senhor está retirando, está limpando, está lavando, está purificando, Senhor, porque eu creio que o Senhor está movendo cada um de nós ao arrependimento, à mudança de vida. Eu te louvo porque nós somos chamados para o céu e não para o inferno. Nós somos chamados para Deus e não para o diabo. Eu te louvo porque nós temos compromisso com esta voz que vai ecoar, dizendo: venha, meu nome será chamado, meu irmão será chamado, a trombeta tocará e nós subiremos em alegria com o Senhor e não ficaremos amarrados a esses pecados. Eu te louvo porque a vitória é garantida pelo sangue e pelo nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço no seu irmão do lado e diz: você é lavado, você é lavada em Jesus. Você tem libertação. Só em Jesus você tem libertação. Pode assentar. Eu quero louvar a Deus por você que está na internet e quero declarar em nome de Jesus que você está liberto, que um grito do Senhor Jesus na sua casa está entrando, desatando e chamando tudo para vir à vida. No nome do Senhor, Deus te abençoe e até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos,